Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção e a direção. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta vez podermos estar reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, com esta grande congregação espalhada por todas as partes, e através deste meio virtual, o Senhor nos tem permitido estarmos juntos em adoração, em louvor ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, perdoa, Senhor, todas as nossas fraquezas, nossas falhas, e ajuda cada um de nós, dando-nos vitória
dando saúde, dando cura, libertação para todos, que cada um receba a bênção do Senhor, aquilo que necessita. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que vamos ler está em Colossenses capítulo 2 e nós leremos a partir do versículo 16. Colossenses 2, 16. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos deixar as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer pessoa, qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a tua solicitação, não é? O número está na descrição do vídeo e você, quando se fizer o seu pedido, né, não esqueça de colocar o teu nome para que então nós possamos criar o teu contato personalizado, não é? Também em tempo, lembrando que esta programação é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está localizada na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Os nossos cultos são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. O Parque Shalom faz parte do bairro Boa Vista e fica bem próximo ali do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira, não é? E todos os irmãos são convidados também a participarem conosco. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos então para a nossa leitura conforme nós anunciamos. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos então. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos ter um hino bonito, uma canção para o nosso enlevo espiritual. Quem canta esta canção é o cantor sacro Josué Barbosa Lira. E o nome do hino é Bíblia Sagrada. Vamos ouvir então para o nosso enlevo espiritual e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. O livro da jornada dos que seguem para os céus. Eis a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. Eis o reino da jangada dos que pregam a salvação. Tu és
o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro rejeitado pelo verdurador, és o livro que nos fala contra o vício e a corrupção, o nosso Deus falando aos homens esta grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra te gravar. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para os céus, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos, és o remo da jangada dos que pregam a salvação. Livro que fala do poder do Salvador, és o livro da esperança em quem temos confiança, és a voz do Redentor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba o nosso louvor, não é? E agora nós vamos aqui então para a continuidade do estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E nós estamos no parágrafo 77. Vamos aqui então. Veem, através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa. Então, ela veio através dos pés, Lutero, voltou através de Wesley, então, nos pentecostais, as línguas e os lábios, vem, agora está no olho profético de Malaquias 4. E assim por diante. E agora não há nada restando para isto vir. Só uma pequena pausa aqui. Então vocês não se esqueceram que nós lemos que o corpo de todas aqueles símbolos, não é? Aqueles rituais, luas novas, festas, sábados, tudo isto era representativo ao corpo de Cristo, a Cristo na verdade, não é? Por isso ele disse, estas coisas são sombras das coisas futuras.
mas o corpo mesmo é de Cristo. Então é bom que nós não percamos isso, não é? Porém, ele mesmo, para entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. A seguinte é a inteligência. Então, como nós lemos sobre o corpo, que é Cristo, ele está comparando aqui como as mensagens de Lutero, o ministério de Wesley, os pentecostais e assim por diante. E depois vem o olho profético e depois disso vem a inteligência, vem o cérebro, não é? E o próprio São Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo. São muitos membros e Cristo, é a cabeça, não é? Então, na cabeça está naturalmente a inteligência, não é? A seguinte é a inteligência, e nós temos nenhuma inteligência própria, é a dele. Então nós precisamos observar esses detalhes, porque isso aqui são coisas muito profundas, às vezes até misteriosas, não é? Então nós não podemos interpretar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz isto, que a Escritura não é de particular interpretação, porque o único que interpreta a sua palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vei, não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Coisas que aconteciam, por exemplo, no ministério do apóstolo São Paulo, no ministério do apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos, né? E também no ministério do profeta, o irmão Brana, coisas sobrenaturais que sempre aconteceram nos ministérios apostólicos e profetas, vem através da própria inteligência que é Cristo, a cabeça, não é? Porque o homem não poderia prever essas coisas espirituais como acontecia. É isso que ele está dizendo aqui, né? E não pode fazê-lo. É Deus, Ele mesmo, vem e está chegando a um lugar e Ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado, como foi Adão no princípio. Isto é, como Deus fez com Adão no princípio. Então você sabe que a Bíblia diz que Cristo é o corpo e a esposa e o esposo são um só corpo, uma só carne, não é? Então, por isso que ele disse que o corpo é a noiva, o corpo da noiva. Isto colocaria toda a Bíblia em uma confusão, quebraria o primeiro mandamento e faria um Deus pagão de três. Isto simplesmente arruinaria a Bíblia de uma maneira errada. Agora, aquilo é somente uma coisa. Quando cada escritura na Bíblia tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la em seu lugar. E ao aplicá-la de uma maneira errada, você pode fazê-lo e na era seguinte fazer dele uma história ou aplicá-la de uma maneira errada. Então você não deve aplicar mal
as Escrituras. Uma coisa que ele disse aqui muito importante, uma afirmação, não é, que nós não devemos e não podemos fazer de Deus uma história. O pregador, por exemplo, do Evangelho, ele não pode subir no púlpito e pregar somente a história de Deus, a história de Jesus, a história de Moisés, a história desse ou daquele profeta, de Elias. Não, nós não temos e nem podemos pregar somente a história. Nós precisamos, temos a necessidade de vivermos essa realidade. Não é um pregador de histórias. Temos que ser pregadores da própria realidade de Deus no tempo presente, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus o tempo todo. Se você faz dele hoje um Deus da história, o que era lá atrás, e não é ele o mesmo hoje, o que você fará com Hebreus capítulo 13 e versículo 8? Vem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, então veja o que isto faria. Isto tem feito, isso já foi feito, o faz negar a sua própria palavra para extraviar as Escrituras. Se nós nos posicionarmos desta maneira, contando história, pregador, contador de histórias bíblicas, boas histórias, diga-se de passagem, não é? A história de Elias é uma história muito maravilhosa para se contar, para se pregar. A história de Moisés lá no Egito é uma história muito bonita, mas se ficar só na história, então nós estamos fazendo um Deus histórico e não um Deus verdadeiro, presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao deslocar as Escrituras, você poderá colocar seu corpo junto de uma maneira errada. Os pés onde deveria estar a cabeça, ou algo exatamente o mesmo como, em outras palavras, você poderá ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés. Você poderá ter, ou mesmo Wesley ensinando a mensagem de Lutero. Você pode ter agora, em nossa era, ensinando os pentecostes a mensagem pentecostal. Vê você a confusão em que isso estaria? Então, sempre quando veio um mensageiro, um profeta, por exemplo, quando veio Jesus, às vezes ele citava alguma coisa sobre Davi, ele fazia alguma citação sobre outro profeta e assim por diante, mas ele fazia aquela citação para confirmar aquilo que estava acontecendo no tempo presente. Agora, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós vamos ser contadores de história então agora? Quer dizer, agora Deus não é mais o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não, Jesus Cristo ainda é o mesmo. A Bíblia ainda é a mesma. Senão nós não estamos vendo o que Deus está fazendo no presente momento. Muito bem, os pentecostais já mostraram a sua cor. Os de Lutero já mostraram a sua. Foram para a denominação. Isso morreu bem lá. A era acabou lá
Observem, logo que isso foi organizado, isso morreu. Quando Deus mandou aquela mensagem de Lutero, que era o começo já da restauração da palavra, não é? Então, ele pregou a parte que lhe tocou, a justificação pela fé. Depois de sua morte, da sua ida embora, então veio Wesley e pregou a santificação. Justificados e depois santificados, não é? Só que quando Lutero partiu, o povo que chamava-se pelo seu nome se organizou em uma organização religiosa. Aí veio Wesley. E quando Wesley pregou a santificação, mas depois ele partiu, o povo que se chamava pelo seu nome organizou novamente o movimento, e aí tornou-se uma organização religiosa, mas sem o Espírito da vida, o Espírito Santo. E aí morreu. Agora, simplesmente veja se isto não está correto. Olhe para trás, através das páginas da história, todas as vezes que isso organizava, isso morria, bem lá. Lá nunca havia nada mais para aquilo. Isto se tornava um adorador de Deus deste mundo. Isto saiu de organismo para organização e denominações e ilusões. Um grupo de ricos entraram lá e colocaram os seus próprios objetivos nisto, ou melhor, injetaram os seus próprios pensamentos ali. E o que aconteceu? Isto se tornou uma bagunça. Isto dirigirá o Deus deste mundo, onde Satanás, ele mesmo, estará em seu trono, pensando que eles estão tendo um grande líder mundial que lhes trará paz. Agora, eu lhe disse outro dia, eu digo outra vez, que até mesmo a civilização hoje é absolutamente contrária a Deus. A educação está a milhões de milhas dele. A ciência está tentando desaprovar a Deus. Vem através de seminários teológicos e escolas e salas de ciências e assim sucessivamente. Eles tiveram o seu abalo. E aquela visão outra noite do homem, quando ele gritou para aqueles cientistas lá embaixo, derramando aquela coisa assim. Eles simplesmente viraram e olharam para cima e seguiram em frente. Lá haverá mais um percurso. Parágrafo 84 agora. Observem, estes 3 deveres devem ser. Agora você não pode... Jesus não veio pregando a mensagem de Noé. Ele não veio pregando a mensagem de Moisés. Não extravie a Escritura. Isto tem que ser em tempo. Agora você não pode aplicar. Quando você, grande homem, João Wesley, saiu, ou o grande homem Lutero, quando Lutero saiu com a sua mensagem de justificação,
Agora, quando aquilo era... Lutero era um grande homem, ele tirou a igreja das trevas e ele estabeleceu a justificação pela fé. E quando ele o fez, eles construíram uma organização em cima disto. E aquilo morreu. A vida percorreu como corre o talo do trigo diretamente da era de Wesley até a borla de Lutero saiu outras folhas que morreram, os quais foram Zwinglio, Calvino e todo o restante que saiu daquela grande reforma. Então logo veio o Wesley. Outra era havia florido a uma borla. O Wesley e todos aqueles, e João e seu irmão, e todos eles, grandes homens de Deus, com uma mensagem que simplesmente varreu o país. Eles organizaram isso e isso morreu. Então isso veio parecendo exatamente como se ela fosse trazer o grão agora. E vieram descobrir, era uma palha pentecostais. Mas de volta atrás de tudo isto veio um companheirinho. E observe, geralmente eu penso que cerca de 3 ou 4 anos depois que Lutero estava no campo, que a igreja dele foi organizada, logo após um curto tempo que o Wesley estava no campo, ela foi organizada. Então, tínhamos um programa de como a igreja de Wesley veio existir. E quando eles vieram para a América aqui, muitos deles tiveram que voltar e dizem que eles prepararam uma isenção e coisas da Inglaterra para trazê-las até aqui, e como tudo isto foi dramatizado, eu vejo exatamente o que aconteceu. E aí ela morreu. Bem, aí veio os pentecostais, aqueles velhos gritadores de longos tempos atrás, receberam o dom de falarem em línguas e começaram a falar em línguas. Foi quando chamaram isto de evidência do Espírito Santo. Então eles se organizaram, um disse que faria isto e o outro aquilo, e eles tiveram problemas e mais problemas. O que fizeram? Cada uma daquelas folhas simplesmente se abriram, exatamente como isto fez no talo e como fez na borla. Eles tiveram os unicistas, os que creem em dois, os trinitarianos e assim por diante, não é? E todos os outros simplesmente se abriram. Abriram e abriram, porém agora, de acordo com a natureza, a qual é um exemplo perfeito, você nunca será nada para educar isto fora daquilo. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 88, não é? E agora nós vamos parar aqui e termos uma palavra de oração. Orem comigo. Senhor Deus, nosso Pai,
estamos chegando ao término de mais esta apresentação de hoje e eu entrego nossas vidas em tuas benditas mãos. Aqueles que estão doentes recebam a cura, a libertação para todos os males, as perturbações malignas que perturbam as pessoas sejam expulsas, sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus Cristo e que cada um viva em paz perante o Senhor com a tua graça. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém.